Então bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Hoje a gente vai destrinchar uma das movimentações militares mais intrigantes e honestamente surpreendentes dos últimos tempos. O CENTCOM, que é o Comando Central dos Estados Unidos, fez um pedido que deixou muita gente de queixo caído. Eles simplesmente querem usar uma arma altamente experimental e absurdamente cara em um ataque real contra o Irão. E não é qualquer arma, tá? Estamos falando do novo míssil hipersônico americano, algo que literalmente nunca foi testado em combate. Então, vamos mergulhar nessa história e entender o porquê de uma decisão tão extrema estar sobre a mesa nesse momento. Olha só o que é realmente chocante sobre esse sistema. Oficialmente, ele é chamado de Long Range Hypersonic Weapon, mas a galera apelidou de Dark Eagle. O detalhe absurdo aqui é o preço. O valor de uma única unidade, um único míssil, bate a casa dos 15 milhões de dólares. É um custo unitário astronômico. E para colocar mais peso nisso, os Estados Unidos têm no máximo 8 dessas unidades em todo o seu arsenal hoje. É, sem exagero, a joia da coroa tecnológica militar deles. Uma peça raríssima e, repito, nunca usada em um cenário real. E aí vem a grande pergunta que a gente precisa analisar hoje. Por que de todas as opções usar uma arma tão rara, que nem foi testada direito e cara desse jeito no Oriente Médio? Historicamente, armas com esse nível de exclusividade não são gastas em conflitos regionais, a não ser que exista uma necessidade tática absoluta que nenhuma outra ferramenta ali na prateleira consiga resolver. Então, qual é o mistério aqui? O que mudou no campo de batalha para justificar soltar essa tecnologia de ponta? Bom, a resposta tática imediata é até bem clara. O Irã basicamente mudou as regras do jogo no solo. Eles pegaram grande parte das suas plataformas de mísseis balísticos e esconderam fundo, muito fundo no próprio território. Estamos falando de cavernas complexas, silos altamente fortificados e enterrados. O problema crítico para os americanos é que essa profundidade colossal coloca esses alvos completamente fora do alcance de praticamente todos os mísseis convencionais de precisão que os Estados Unidos e Israel costumam usar. As ferramentas normais simplesmente não dão conta do recado, não chegam lá. Para tentar resolver esse quebra-cabeça, os militares americanos tiveram que olhar para o topo absoluto da cadeia alimentar tecnológica deles. E aí que entra a arquitetura de voo do Dark Eagle, um conceito conhecido como Boost Glide, ou impulso e planeio. Diferente de um míssil comum, a sacada genial aqui está na forma como ele viaja. A ideia não é só atirar um foguete para cima e deixar a gravidade fazer o resto. A tática é levar uma carga até o limite do espaço e literalmente deixá-la surfar na atmosfera em velocidades hipersônicas que são de dar calafrios. Vamos quebrar isso em passos para ficar bem simples. A fase 1 usa um propulsor gigante de combustível sólido de 2 estágios. Ele pega todo o conjunto e lança violentamente lá para a alta atmosfera. Na fase 2 é onde a verdadeira mágica, ou o pesadelo, acontece. O propulsor se solta e libera um veículo planador com um formato cônico super aerodinâmico. Detalhe, esse veículo não tem motor próprio, ele vem deslizando pelas altas camadas da atmosfera e o mais incrível, ele manobra ativamente. Calcular um ponto de interceptação para um objeto que muda de rota voando a Mach 10, bom, com a tecnologia de defesa que existe hoje, é praticamente impossível. Aliás, galera, deixe um comentário de um tema que eu faça outro vídeo e eu farei e postarei no canal em menos de uma semana. Voltando para a nossa análise, para a gente ter uma noção real do poder dessa arma, vamos comparar o Dark Eagle com aquele clássico, o Tomahawk Block 5. O Tomahawk tem um alcance super respeitável de uns 1.600 km, mas o Dark Eagle, as estimativas oficiais dizem que ele passa fácil dos 2.775 km, podendo bater nos 3.500. E enquanto o Tomahawk não chega nem perto de ser hipersônico, o Dark Eagle atinge picos absurdos de velocidade, chegando a Mach 17. É um salto de geração massivo, tanto em velocidade quanto em distância. Mas aí vem um fato que vai contra tudo que a gente imagina. Quando você pensa num míssil de 15 milhões de dólares feito para destruir bunkers super profundos, você logo imagina uma ogiva explosiva gigantesca, certo? Errado. A carga explosiva química dentro do Dark Eagle tem, pasmem, menos de 14 quilos. É minúscula. Para quem está de fora, isso não faz o menor sentido. Como é que uma ogivazinha tão pequena consegue fazer um estrago tão absurdo? A resposta, meus amigos, é pura e simples física. O poder de destruição do Dark Eagle não vem de explosivos químicos, vem da energia cinética. Imagina só, um pedaço de metal incrivelmente denso, pesando mais ou menos 1 tonelada, despencando do céu e batendo no alvo a Mach 10. A energia cinética dessa velocidade toda, transferida para uma área bem pequena na hora da porrada, equivale à explosão de quase 1 tonelada de TNT. É literalmente como se fosse um dardo divino cravando na Terra. Perfeito para esmigalhar estruturas blindadas e instalações lá no fundo do subsolo.
Claro, né? Toda essa tecnologia de ficção científica não funciona sozinha no vácuo. Uma bateria operacional completa do exército não é só o míssil em si. O pacote todo tem 4 veículos lançadores em cima de caminhões gigantes, carregando um total de 8 mísseis prontinhos para atirar, fora o centro de operações móvel. Só para vocês terem uma ideia, a primeira bateria dessas, que fica lá no estado de Washington, custou a bagatela de 2,5 bilhões de dólares. E que nos leva a uma reflexão geopolítica super importante. Pensa bem, um sistema de 2,5 bilhões de dólares, atirando mísseis de 15 milhões cada um. Isso nunca foi planejado para o Irã. Estrategicamente falando, o Irã nem aparecia no radar quando esse programa começou a ser desenhado. Então vem a dúvida: contra quem exatamente o Pentágono projetou o Dark Eagle? Esse programa todo, que custou mais de 12 bilhões em desenvolvimento, nasceu lá em 2018, puramente por uma questão de sobrevivência estratégica. Foi a resposta desesperada dos americanos a 2 saltos tecnológicos dos seus maiores rivais: o míssil hipersônico DF-17 da China e o sistema Avangard da Rússia. O principal objetivo aqui era criar uma ferramenta que conseguisse furar aqueles escudos de defesa famosos, as redes de anti-acesso e negação de área, ou A2/AD. São aquelas bolhas de proteção que os russos e chineses passaram 20 anos construindo. A doutrina americana desenhou só 3 missões super específicas de altíssimo nível para essa arma. Primeira, perfurar essas redes de defesa complexas, destruindo sensores e postos de comando que antes pareciam intocáveis. Segunda, caçar e destruir rápido os lançadores móveis de mísseis balísticos do inimigo antes que eles tivessem tempo de atirar. E terceira, acertar alvos extremamente valiosos, daqueles que aparecem e somem do mapa em questão de minutos. Ou seja, era uma arma feita sob medida para uma terceira guerra mundial entre superpotências e não para resolver um conflito regional no Oriente Médio. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. E agora a gente chega no ponto de virada da nossa explicação. Se essa arma é tão absurda, tão rara, e foi feita pensando na China e na Rússia, por que diabos a Casa Branca e o Pentágono estão pensando seriamente em apertar o botão e soltar ela em cima do interior iraniano? O que justifica queimar um cartucho desses? Bom, para entender isso de verdade, a gente precisa olhar friamente para os números. Os Estados Unidos sofreram um desgaste absurdo no seu arsenal convencional nos últimos meses. Eles já torraram mais de 50% dos interceptadores TIAD, cerca de metade dos mísseis Patriot, 1/4 de todos os Tomahawks que tinham e mais de 20% dos mísseis JASSM. Mas olha o dado mais tenso para essa situação do Irã: as bombas GBU-57. Essas são aquelas bombas gigantes, chamadas de destruidoras de bunkers, feitas exatamente para alvos subterrâneos. E adivinha? Elas estão praticamente esgotadas e a produção já foi encerrada. Ou seja, os americanos estão literalmente ficando sem munição convencional pesada para esse tipo de trabalho. E é aqui que temos a maior reviravolta tática dessa história toda. Quando você junta a falta dessas bombas anti-bunker com o fato de que o Irã enterrou suas bases, usar o Dark Eagle faz todo o sentido. Mas não é só uma questão de necessidade logística. Lançar esse míssil passa uma mensagem estratégica ensurdecedora para o mundo. E quer saber a verdade? O destinatário principal dessa mensagem não é Teherã. Essa demonstração de força, na real, tem endereço certo: Moscou e Pequim. Na prática, usar o Dark Eagle agora serve para provar ao mundo 2 coisas. Primeiro, que os Estados Unidos finalmente entraram de vez na era hipersônica com o sistema 100% operacional. E segundo, e talvez o mais importante, que eles têm coragem e vontade política de usar isso num combate real. Quando você olha por esse ângulo, gastar 15 milhões num único disparo deixa de ser um desperdício tático contra um alvo menor. Na verdade, vira um investimento pesadíssimo na credibilidade da dissuasão militar americana. É um aviso para os seus maiores rivais globais pensarem 2 vezes. O Pentágono pode até não escolher onde as suas novas armas vão estrear. Geralmente a bagunça imprevisível da guerra que dita as regras. Mas se esse lançamento for mesmo aprovado, a gente vai ver um momento histórico na balança do poder militar em breve. Mas eu deixo a pergunta no ar para a gente refletir. Usar essa tecnologia toda vai realmente trazer estabilidade e respeito? Ou vai ser só um galão de gasolina jogado numa corrida armamentista global que já está pegando fogo? Por enquanto é isso, assista outro vídeo sobre o tema, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!